caravelas foram essenciais para o sucesso da expansão marítima europeia, iniciada no século XV. Por serem embarcações fortes, leves e fáceis de manobrar, as caravelas eram usadas para navegar perto da costa dos continentes. Como as viagens marítimas duravam meses, as caravelas eram carregadas com alimentos secos, como bolachas, carnes defumadas e queijos que demoravam a estragar. O casco era o corpo principal do navio, construído com a madeira de centenas de árvores. As caravelas eram equipadas com canhões que disparavam balas ou pedaços de metal para destruir os navios inimigos. Líquidos como água, azeite e bebidas alcoólicas eram estocados em enormes barris. Os marinheiros preparavam os alimentos na cozinha, adaptada às condições do navio. O timão era o eixo usado para manobrar o leme. O leme era uma estrutura plana de madeira ou de metal que ficava embaixo d'água e determinava a direção do navio. Na caravela havia depósito de armas, barris de pólvora e munições para eventuais confrontos no mar. Quando as velas se rasgavam, eram remendadas pelos marinheiros. Elas também eram utilizadas para envolver marinheiros que morriam durante a viagem. Os corpos eram lançados ao mar com pedras para que afundassem. O capitão era o comandante da embarcação. Ele tinha sua própria cabine, onde podia discutir os rumos da viagem e descansar. Os marinheiros comuns não tinham cabines próprias e dormiam em qualquer lugar da embarcação. Uma lanterna grande iluminava a frente da caravela para os marinheiros se guiarem melhor. A partir do século XI, a sociedade europeia começou a passar por profundas transformações com o aumento da produção agrícola e o crescimento das cidades e das atividades urbanas. À medida que a atividade comercial se expandia, o uso de moedas aumentava. No século XIV, no entanto, a epidemia de peste negra, a escassez de alimentos e as revoltas no campo e nas cidades causaram uma profunda crise no continente. Graças ao desenvolvimento do comércio, a Europa conseguiu superar rapidamente essa crise. Conforme essas mudanças aconteciam, os nobres perdiam renda e poder e o rei surgia como mediador entre os diferentes grupos sociais, dando início ao Estado moderno. A maior transformação, no entanto, viria com as grandes navegações, que levariam os europeus a conquistar terras distantes e a expandir seu modo de vida ao redor do mundo. Os portugueses foram pioneiros na expansão marítima, já que contavam com um poder monárquico fortalecido e com o apoio de nobres e burgueses. Além disso, eles já tinham experiência com a navegação, pois as cidades do Porto e de Lisboa cumpriam papéis importantes nas rotas comerciais marítimas europeias. O primeiro passo da expansão portuguesa foi a conquista de Ceuta, importante entreposto comercial muçulmano. Com isso, Portugal pretendia controlar o comércio de especiarias e ouro na África, além de expandir a fé cristã e fortalecer o seu reino. Mas os conflitos com os mouros afastaram muitos mercadores e obrigaram os lusos a procurar riquezas em outras regiões do continente. Era o início das expedições em torno da África. Em 1434, os portugueses contornaram o Cabo Bojador e, em 1488, dobraram o Cabo das Tormentas, logo chamado Cabo da Boa Esperança. A Espanha foi o segundo reino europeu a se lançar ao Oceano Atlântico. A primeira viagem ocorreu sob o comando do genovês Cristóvão Colombo, que pretendia chegar às Índias no Oriente, navegando pelo Ocidente.
Mas ele acabou chegando à América, continente até então desconhecido pelos europeus. Navegando por áreas pouco conhecidas ao longo de suas viagens, portugueses e espanhóis tiveram de adaptar e desenvolver conhecimentos para desvendar os mistérios dos oceanos. Eles utilizaram equipamentos como a bússola e o astrolábio e aperfeiçoaram o registro das terras e dos caminhos marítimos em mapas. Além das dificuldades das viagens, ao conquistarem novas terras, espanhóis e portugueses tiveram um novo problema: a divisão desses territórios. Diante disso, foi preciso estabelecer um acordo. Mediado pela Igreja, o Tratado de Tordesilhas dividia entre portugueses e espanhóis as terras já descobertas e aquelas que estavam por descobrir. Em 1498, os portugueses terminaram de contornar a África e alcançaram as Índias. 2 anos depois, chegaram à América. O conhecimento adquirido com as descobertas permitiu a realização da primeira viagem ao redor do mundo. A expedição espanhola, liderada por Fernão de Magalhães, demorou 3 anos e retornou à Europa com poucos tripulantes. Até mesmo o comandante perdeu a vida em um conflito nas Filipinas. As viagens marítimas dos séculos XV e XVI podem ser vistas como um dos principais marcos da integração de diferentes povos e do grande intercâmbio cultural entre eles. Mas essa integração não foi totalmente pacífica. Caracterizada pela dominação e pela exploração, ela também provocou conflitos e a morte de muitas pessoas.